Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e vamos lá, né, responder mais algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram e aqui na comunidade do YouTube, nas quartas-feiras, né? Toda quarta-feira eu abro a caixinha de perguntas no Instagram e também as perguntas aqui na comunidade do YouTube. E aí eu trago as principais perguntas para responder aqui com vocês. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou especialista em investimentos, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM. E estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira. Lembrando que eu tenho uma consultoria para te ajudar, tenho o nosso curso Estratégia 500 Pratas e também tem a comunidade aqui no YouTube, onde eu faço uma live semanal com os membros, mostro a minha carteira pessoal de investimentos, todos os links aqui na descrição para você acessar nossos produtos. E o curso Estratégia 500 Pratas está com os 3 primeiros módulos liberados gratuitamente para você testar, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com uma perguntinha aqui, ó, do Falcão, aqui na comunidade. O Falcão falou assim, ó: Oi, Leandro, sobre a curva de inversão de juros nos Estados Unidos que você mostrou em vídeos passados. Então eu andei mostrando, né, que lá tá caindo os juros nos Estados Unidos, tá entrando em tendência de queda e tal. Sei que o PL da bolsa está bastante descontado. Realmente, a gente passou por muitas oportunidades aqui no Brasil, mas a gente ainda continua tendo algumas boas oportunidades para investir na renda variável, né? Mas considerando todo o contexto de nível da dívida americana e sua relação com o PIB, não acho que seria uma boa estratégia começar a aumentar o caixa para final de 2024? Considerando que, pelo histórico, as crises ocorrem meses ou anos após a inversão. Então, Falcão, a questão aqui é o seguinte, né, cara? Eu vejo assim, ó. Não compensa fazer caixa já, porque a gente tem sinais de queda de taxa de juros, e enquanto a queda de taxa de juros ela vem acontecendo, a bolsa vai subindo. Então a gente se posiciona para pegar essa valorização aí. Então se você faz caixa agora, você perde essa valorização. Eu sei que existe o risco, como você falou, da recessão econômica nos Estados Unidos principalmente, quebradeira, crise, tá? Porém, a gente tem indicadores que nos mostram que isso vai começar a acontecer. Por enquanto, não é a realidade, tá? Os indicadores, principalmente de endividamento nos Estados Unidos, mostram que os Estados Unidos está começando a perder o controle, tá? Tá ficando meio complicada a coisa lá. E a crise pode começar a chegar. E ainda assim, estão baixando taxa de juros, porque no curto prazo a coisa deu uma amenizada, a gente tem eleições vindo a acontecer. Então, a gente não tem indicadores mostrando que a crise já está aqui, já está acontecendo. Só que tem indicadores que estão precedendo a crise. A gente nunca tem como saber se realmente vai vir. Só que todas as crises anteriores, os sinais se repetem, entendeu? E agora a gente tem sinais de que a coisa pode dar uma azedada. Mas não está acontecendo ainda. O que está acontecendo é uma forte tendência de a gente ver valorização na Bolsa de Valores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Principalmente no Brasil, eu vejo que tem mais potencial por conta do desconto que a gente tem, né? Então, na minha análise, não faz sentido fazer caixa agora, é mais hora de se posicionar mesmo. Por isso que eu tenho mostrado dentro da comunidade, né, o percentual que eu tenho na minha carteira de ações aqui no Brasil, por conta dessa previsão, beleza? Então tá, o Anderson do Instagram perguntou assim, ó: todo mundo concorda que a VEG é uma das melhores empresas da Bolsa, só não entendo por que ela cai tanto. Cara, vamos fazer uma análise em cima disso aqui, porque isso é uma coisa importante de vocês entenderem, tá? Só não entendo por que ela cai tanto, você falou, né, Anderson? Então agora você vai entender, tá? Vamos lá dar uma olhadinha. Olha só, eu tô aqui no site Oceans 14, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho e ficar melhor para vocês. Beleza. E aqui a gente tá com a VEG. Pega a pipoca aí agora, né? Senta aí no sofá com calma, faz um cafezinho, porque a aula vai... Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A gente pode olhar só nesse cabeçalho aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em cotações? Você disse que a cotação não para de cair. Na realidade, eu não vejo que é muito o que está acontecendo. Eu vejo que o que acontece é a cotação andando de lado, né? Beleza, a VEG chegou ali a bater em 44... Depois chegou lá perto de 24, 23, realmente, né? Que foi um desconto muito bom para aproveitar a oportunidade. O que acontece isso aqui? Gente, olha só. O pico da VEG foi onde? Lá no comecinho de 2021. 2020 para 2021. O que a gente teve nessa época? Estou até com um gráfico aberto, que nós vamos fazer um estudo em cima disso aqui, tá? Mas a gente teve aqui, ó em 2020...
Aqui, ó. 2021, começo de 2021, ó, janeiro de 2021 para março de 2021. Foi quando o Banco Central começou a subir a taxa de juros. Essa linha azul aqui, ó, é a taxa de juros. Quando começa a subir a taxa de juros, a bolsa tende a cair. Eu consigo até ver no gráfico aqui, né? Ó, nesse ponto aqui, ó, a taxa de juros começou a subir. A bolsa começou a andar de lado. A bolsa é composta, né? O índice Bovespa é composto pelas principais ações que negociam, entre elas a VEG, certo? Então, nesse momento, a VEG também começou a sofrer a alta da taxa de juros. Mas aí, depois voltou a subir, voltou a cair. Ou seja, se eu for me distanciar aqui, eu até consigo ver nesse gráfico aqui, ó, cotação versus lucros, que eu me distanciei um pouco aqui das oscilações. E o que eu vejo nessa linha amarela que é a cotação? Eu vejo a VEG exatamente andando de lado. E aqui entra uma questão. As pessoas falavam assim em 2020, Leandro, a VEG está extremamente cara. Você vai vender a VEG porque ela está muito cara? E eu dizia assim, cara, pensa aqui comigo, tá? Eu não vou vender a VEG, não. Eu não vou vender a VEG por quê? Porque ela está com um PL alto, tá de 80. Só que eu vejo muita previsão de crescimento das receitas e lucros da VEG. O que é o lucro? Essas barras azuis aqui, ó. Eu vejo muita previsão de crescimento. E de fato, né? Olha só como cresceu de 2020 para cá. Como eu tenho o PL formado por preço sobre o lucro, eu tenho que o preço, quando ele cai, ele derruba o PL. O lucro, quando sobe, ele também derruba o PL, certo? Então, como eu tinha o lucro da VEG crescendo, naturalmente esse lucro crescente já veio derrubando o PL, sem precisar que a cotação saísse do lugar. Então, se a VEG chegasse num PL de 80, como chegou em 2020, eu analisasse e dissesse, não, eu acho que a VEG não vai crescer a receita, mas a taxa de juros está aí, e taxa de juros derruba a cotação, eu ia pular fora, se eu tivesse com um viés mais especulativo. Daí sim, aí eu poderia até vender um pouco, né, equilibrar minha carteira e tal. Mas no caso da VEG, eu olhei, cara, do jeito que ela vai crescer lucro, o PL vai ajustar sem a cotação sair do lugar. E no longo prazo é mais ou menos o que acontece. E aí a galera até diz assim, poxa, tô 3 anos investindo na VEG porque falavam que era boa e não sai do lugar. É nesse momento aqui, ó, em 2023, agora em 2024, que a maioria das pessoas vendem. Por quê? Porque não entende o porquê que ela não sai do lugar, perde a paciência e zera a posição. Agora, o que eu fiz nesse prazo aqui? Eu não comprei VEG, né? Tudo bem, teve um momento ali que caiu um pouco mais a cotação, eu acabei fazendo um aportezinho mais, me aproveitei e tal. Mas, de forma geral, não fui muito comprador de VEG nessa época. Por quê? Porque eu parei de comprar aqui, ó, nessa alta, tá? Comprei muito aqui em 2018, né? 2017, 2018 aqui, eu comprei bastante VEG aqui, lá abaixo de R$10, tá? Depois eu parei de comprar. Agora eu tava mais ou menos parado de comprar. E o PL veio se ajustando, se ajustando. Eu consigo ver aqui, ó, PL diário da VEG. Vamos ver em 5 anos o que aconteceu. Olha só, ela tinha batido lá em 80 e veio. Chegou a bater aqui em 25, né? Abaixo de 30 o PL da VEG, eu sou comprador, tá? Aqui, comecei a comprar um pouquinho, subiu para cima para 43 de novo, parei. Agora a gente tá onde aqui o PL da VEG? Tá lá em 27. Aqui eu sou comprador de VEG. Por quê, nego? Por que eu sou comprador de VEG? Porque quando acontece de a taxa de juros baixar, que inclusive a gente já está entrando num cenário de baixa de taxa de juros, tá? E eu estou explicando VEG, mas isso serve para qualquer empresa da bolsa que tenha fundamentos parecidos. A taxa de juros baixando joga a cotação para cima. Por isso que eu consigo ver aqui, ó, que o índice Bovespa em laranja já começou a dar uma pontada para cima. Por conta da taxa de juros que está baixando, beleza? E aí eu volto aqui para a VEG, o que acontece? Taxa de juros baixando, a VEG pode subir. Porém, ela sobe em termos de PL, porque é o PL que manda no preço de uma ação, entendeu? E se eu tô com um PL de 28, ela já bateu em 80. Vamos dizer que ela chegue no dobro disso aqui, né? Sei lá, 55 de PL, que é super tranquilo para a VEG chegar em 55. Se eu for olhar o histórico, né? Ó, aqui ela chegou em 36, aí teve um pico aqui, ó, que foi lá em 58, caiu, ficou um bom tempo lá em cima, perto de 80, aqui na alta aqui que deu, ó, chegou em 42, então vamos dizer que a VEG vá para 50 de PL, tá?
Cara, para a VEG ir para 50 de PL, agora presta atenção no que eu vou falar. Para a VEG ir para 50 de PL sem ter crescimento de lucro. Imagina que o lucro estabilizou aqui, ó. Não tem mais crescimento de lucro. Se não existir crescimento de lucro, para a VEG chegar nesse patamar de PL, a cotação tem que sair de 34, que ela está hoje, e lá para R$60. Se existir crescimento de lucro, a VEG precisa subir ainda mais a cotação para manter o PL. Aí não vai para 60, vai para 80, 90, vai para R$100. O que vai acontecer? Nessa hora aqui, o cara que está querendo vender aqui porque ele está impaciente, porque ele está há 2, 3 anos que a VEG não sai do lugar, ele comprou aqui, ó. Ele já comprou subindo. Agora que é a hora... Aqui não era a hora de comprar. A melhor hora, vamos dizer. A melhor hora é agora. Aí o cara não vai comprar agora, pelo contrário, ele vai vender agora. Esse mesmo movimento que aconteceu aqui no passado pode acontecer novamente se o cenário que eu estou desenhando aqui para vocês se confirmar. O que vai acontecer? O mesmo cara que vendeu... Olha só, ele comprou aqui. Ficou 4 anos com a VEG, não saiu do lugar, ele vai vender impaciente. Daqui 1 ano, quando a VEG estiver em 60, 70 reais, ele vai dizer, pô, eu estava errado. A VEG realmente é muito boa, eu vou comprar. Mais uma vez ele vai comprar no lugar errado. Cara, faz isso 5, 6, 10 vezes que você vai ficar pobre pro resto da vida. Faz o contrário, aprende que você compra aqui, para de comprar aqui, fica esse tempo parado, aqui você volta a comprar, pega uma pernada, e aí você vai ficar rico com 2, 3, 4 movimentos desse. Então, não é que a VEG é ruim, não é que a bolsa é ruim, é que a maioria não sabe o que fazer. Faz tudo errado, tá? Quem está dentro da minha comunidade, eu trabalho isso aqui, eu mostro, ó, pessoal, agora eu vou investir em ações por conta dessa inversão de taxa de juros, isso, aquilo. Agora eu vou investir em fundos imobiliários. Agora eu vou pegar essa ação. Eu estou mostrando isso em tempo real e explicando esse racional que eu explico aqui para vocês. Vem junto com a comunidade. A mixaria que você vai pagar pela comunidade, você tira rapidinho com o acerto de movimento que eu te ajudo semanalmente ali você a fazer, tá? Então, isso não é gasto, isso é investimento. É diferente, tá? É diferente. Vamos lá. Vou pegar uma pergunta aqui agora da nossa comunidade, tá? E olha só, eu tenho uma pergunta do Irã aqui, né? O Irã falou assim, ó, o Irã já tá com 2 faixas na comunidade, já tá um membro há 2 meses já. Show de bola, Irã. Tamo junto. Obrigado. Em um dos seus vídeos, você falou que o presidente argentino também segue a Escola Austríaca de Economia. Isso mesmo. Acreditando na recuperação da economia da Argentina, seria interessante comprar moeda de lá? Se sim, tem como fazer isso através da Wise? Então vamos lá. Irã, 2 perguntas, né? Você perguntou se vale a pena comprar pesos argentinos e também se dá para fazer isso através da Wise. Primeiro, vou responder da Wise, que é bem rápido. Dá para fazer, tá? A Wise é uma conta global, você compra ali, beleza. Você consegue comprar pesos pela Wise, bem tranquilo. Agora, vale a pena investir em pesos argentinos? Eu sinceramente acho que não. Até porque um dos planos do Milei é dolarizar a economia argentina, né? É meio que chega para lá no peso e vamos usar dólar, né? Porque dólar é moeda forte. Então aí o peso já meio que começa a entrar em desuso e começa a ficar meio contestável a qualidade dessa moeda, que já não é boa hoje, tá? Então eu prefiro não investir na moeda, tá? E outra coisa, antes de falar isso. Eu vejo que ainda não tá fácil a coisa lá. O Milei acabou de entrar, tá fazendo uma série de medidas, e as medidas que ele quer fazer, num primeiro momento, pode até piorar a economia argentina. Para daí organizar a casa, limpar, organizar tudo e voltar a crescer, entendeu? Então, num primeiro momento, a coisa pode piorar mais do que já tá. E é o que tá acontecendo, né? A gente tá vendo a inflação bater recorde atrás de recorde lá. Não deu tempo ainda de surtir os efeitos das mudanças. E que também não sei se ele vai conseguir todas as mudanças, porque politicagem é foda, né? Sabe que o cara chega lá cheio de energia, de vontade de mudar alguma coisa e tem que ser aprovado tudo, né? Então, beleza. Então, essa é outra questão. Agora, se eu chegar no momento que eu olho para a Argentina e digo, cara, a Argentina agora, ela tá na cabeceira da pista. Ela vai decolar, tá? Se eu enxergar isso, eu não vou comprar moeda argentina. Eu vou comprar as melhores empresas que estão lá, porra.
Eu vou comprar as ações das melhores empresas, eu vou investir naquele mercado, entendeu? Mesma coisa, quando eu acho que o Brasil vai decolar, eu não compro reais, não guardo dinheiro embaixo do colchão, eu compro ações, eu invisto em títulos do Tesouro, talvez, né? Mas principalmente em ações, porque ações me ajudam a trazer esse crescimento. Então, se eu ver que a Argentina está na cabeceira da pista para decolar, eu vou comprar ações das empresas de lá. Hoje conheço muito pouco sobre aquele mercado lá, porque não estudei, né? Não estudei aquele mercado lá e não interessou, até por conta das dificuldades dos últimos anos lá. Mas quem sabe, no futuro. Vamos acompanhando, vou mantendo vocês informados aqui, tá? O Anderson perguntou assim, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Agora é do Wellington. O Wellington, lá do Instagram, perguntou assim. Leandro, sem enrolação, a bolsa vai a 100 mil pontos ou 160 mil? Então, Wellington, eu não gosto de fazer essas análises assim de curto prazo, né? Porque no curto prazo, cara, a bolsa tanto faz. Ela pode chegar em 100, pode chegar em 160 e eu realmente não tenho como te dizer isso, tá? Se eu falar que vai acontecer isso, vai para 100 ou vai para 160 primeiro, eu tô sendo muito ousado e mentiroso aqui, né? Não tem como eu prever isso. Quem vai decidir se ela vai para 160 ou para 100 é o mercado, tá? Isso eu tô falando de curto prazo. Agora, no longo prazo, a gente tem sim forças que movimentam a bolsa. Tem duas principais forças que movimentam a bolsa: lucro das empresas e taxa de juros. Se eu tenho as taxas de juros caindo, a bolsa sobe. Se eu tenho o lucro das empresas crescendo, a bolsa sobe. O índice, né? A gente fala bolsa porque vira hábito, mas não é correto dizer isso. Se eu tenho a taxa de juros subindo, índice Bovespa para baixo. Se eu tenho lucro das ações caindo, índice Bovespa para baixo. Se eu tenho a taxa de juros caindo, que é bolsa para cima, mas o lucro da empresa também caindo, bolsa de lado. Entendeu? Agora vamos fazer mais uma análise aqui. Se eu tenho taxa de juros subindo, e agora eu quero que vocês olhem comigo aqui, porque daí vai ficar mais fácil. 2021 para frente. Taxa de juros saiu de 2% para perto de 14%. Quando a taxa sobe... Peraí, vocês não estavam vendo, desculpa. Olha lá. Ó. Taxa de juros saiu de 2% e foi lá em cima para perto de 14%. Aí eu te pergunto, quando a taxa de juros sobe, o que acontece com o índice Bovespa? Cai. Inversamente proporcional. Só que essa é uma das forças. Qual que é a outra força? O lucro das empresas. O que aconteceu de 2021 até 2022, quando a taxa chegou lá em cima? O lucro das empresas cresceu pra caramba. Se eu tenho uma força que deveria jogar o preço para baixo e outra que deveria jogar o preço para cima, elas se anulam e a bolsa anda de lado. O que aconteceu? Olha só, andando de lado. Tá entendendo por que tá andando de lado? Agora pensa comigo, nós entramos num cenário onde a taxa de juros cai. Taxa de juros caindo é bolsa para cima. Primeiro fator joga a bolsa para cima. Segundo fator, lucro das empresas, lucro crescente. O que a gente vê acompanhando os lucros da empresa, quem analisa fundamentos? Empresas batendo recorde de lucro o tempo todo. Lucro para cima. E lucro para cima joga o preço para onde? Para cima. Então eu tenho duas forças atuando na alta. O que eu já começo a ver no curto prazo? A bolsa querendo subir, descolando, batendo recorde. Super previsível, nenhuma novidade. É óbvio que isso aqui ia acontecer. Agora, vai para 100 ou vai para 160? No longo prazo, de acordo com a análise que eu estou fazendo junto com vocês aqui, é muito mais provável a bolsa a 160 do que a 100. No longo prazo. No curto, só o mercado sabe. Porque olha só, nesse meio tempo aqui, o que aconteceu? Eu vi a bolsa bater recorde, fundo, sobe, fundo. E assim, ela fica oscilando, loucura de mercado. Tá? Agora, no longo prazo, ela respeita a taxa de juros. Olha só. Lá atrás a gente viu isso acontecer. 2016, a taxa de juros saiu lá de cima e foi até lá embaixo. Olha o que aconteceu com a bolsa. Subiu muita coisa, tá? Essa imagem nós já vamos voltar nela, tá? Tem bastante coisa importante aqui. Uma pergunta que eu vou responder sobre essa imagem que é uma baita de uma aula. Você não pode perder. Segura aí. Vamos lá. A próxima pergunta, deixa eu pegar aqui.
Ah, tá. Agora é uma aqui do... Vamos pegar uma da comunidade aqui pra gente equilibrar, né? Olha só, milhões... Elias Ferreira, tá? Elias Ferreira faz um mês que tá na nossa comunidade. Beleza, Elias? Obrigado. Tamo junto, vamos lá. Leandro, eu penso que de 2020 para cá, a Cielo é uma outra empresa. Já não é mais aquela antes da pandemia. Levando-se em conta isso, vejo que os múltiplos não estão ruins, inclusive com lucro maior que a cotação nos últimos 3 anos. Você acha que é uma empresa para se investir pensando em dividendos? Cara, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá em Cielo, então. E aí eu faço o meu comentário aqui a respeito, tá? Beleza, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A Cielo, ela era aquela empresa filezona, né? Só alegria, só crescia. Inclusive eu fui investidor de Cielo aqui, daí quando eu vi que a coisa começou a mudar, eu vendi nesse ponto, tá? E aí pegou toda essa desabada aqui, né? E a Cielo meio que se reinventou, bateu no fundo do poço e já tem 3 anos aí que ela tá voltando, redondinha, legal, parabéns pra Cielo, né? A margem dela era muito alta lá, ó, era na casa de 50% a margem líquida. Chegou a bater em 10% e agora ela já está com uma margem de 30%. Cara, uma recuperação sensacional, né? Então fez o dever de casa. Começamos por aqui a análise. Eu não vejo que a Cielo tem potencial para voltar mais uma vez a bater margens lá de 50%, tá? Eu acho que ela está meio que chegando num equilíbrio. Daqui é para equilibrar agora. Por quê? Porque o mercado no qual a Cielo está inserida está muito mais concorrido hoje em dia do que naquela época, tá? Então essa é a questão, não é? Quanto mais concorrido o mercado, mais apertadas são as margens. Então não tem muito espaço para subir muita margem, beleza? Se a gente for dar uma olhada em termos de múltiplos, né, como você comentou, o PL dela realmente bateu 20 vezes lá atrás, né? Em 2020 ali, ó, bateu o recorde 22 vezes. E agora ela está na faixa aí de 6,57. O que acontece aqui? O PL, vocês têm que entender que ele é pura expectativa, tá? Então, o PL da Cielo girava em torno de 15, 20 vezes lá no passado, porque ela era um tanque de guerra. E ela era uma maratonista correndo uma maratona sozinha, praticamente. Então, óbvio que ela ia ganhar a maratona, né? Agora não. Agora chegou vários corredores, o pessoal veio treinando, se preparando aí durante o período, né? E em 2019, 2018, ali entrou muita gente. Como entrou muita gente nessa maratona, né? Muitos concorrentes da Cielo, não tá fácil. Tem que ser um ótimo corredor para ganhar essa maratona. Então, o mercado enxerga um risco maior, não enxerga uma margem tão alta, não enxerga um potencial de crescimento tão alto para a Cielo. E aí, PL, gente, é um termômetro de expectativa, só isso. O termômetro de expectativa, ele cai, ele mostra que já não é aquilo tudo. Então, qual que é o PL que ela vai oscilar? Antes ela oscilava entre 10 e 20, talvez agora ela comece a oscilar entre 8 e 15, alguma coisa assim, tá? E aí a gente está aqui com um PL de 6,57, 6,6, tudo bem, pode até ser que exista um certo desconto aqui. Mas não dá para analisar o PL dos últimos 10 anos, porque a realidade da empresa mudou. E qualquer empresa que a gente analisa, principalmente PL, a gente tem que entender que a realidade muda, tá? Então, basicamente, é isso aí sobre a Cielo. Essa é a minha visão. Daí só concluindo a pergunta, né? Você falou assim, é uma empresa boa para dividendos? Eu acho que sim, ela não é uma empresa ruim, tá? É uma empresa boa, que até dá para pensar em dividendos. Só que eu sou sincero que eu já tive Cielo, saí naquele meio que no auge dela ali, né? E ainda bem assim, né? Porque eu poderia meio que sair no 0 a 0, mas poderia ter perdido dinheiro com ela se eu segurasse. Mas porque eu vi esses fundamentos se deteriorando. E hoje eu já não gosto muito desse setor, tá? Eu vejo que é um setor muito concorrido, muito imprevisível. A gente está vivendo uma turbulência gigante no mercado de tecnologia, de bancos digitais e meios de pagamento. Então, a qualquer momento, o tempo todo está surgindo novos meios de pagamento e pode surgir um que cresce muito. E assim, não está fácil. Está bem concorrido. A gente está vivendo a era das startups e a qualquer momento surge uma startup que judia da Cielo e por aí vai, entendeu? Então, é diferente quando a gente pensa numa VEG, por exemplo, né?
cara, não tá saindo um monte de empresinha por aí, pipocando pra tudo quanto é lado, que pode quebrar a VEG a qualquer momento. Não tá. Não tá pipocando por aí um monte de empresinha de energia pequena que pode quebrar a Engie Brasil a qualquer momento. Assim como não tá pipocando em todos os lados alguma que pode quebrar a Klabin. A Cielo, cara, pra tudo quanto é lado que você olha, tá surgindo uma potencial concorrente. Isso me incomoda um pouco, tá? Então pensa nisso. Vamos lá. Agora, o William perguntou aqui, né, no Instagram. No início, é bom focar em empresas de crescimento e depois olhar mais para dividendos? Olha, faz algum sentido isso, William, tá? Eu vejo que sim, quanto mais no início você tá da sua carteira, menos você precisa se preocupar de fato com dividendos. Porém, eu considero extremamente importante que você já comece, tá, a botar alguma coisa de dividendos para que você comece a acompanhar essa gestão, fazer essa análise, ver os dividendos crescendo, entender o comportamento, principalmente de variação de preço de uma empresa que paga dividendos e outra que não paga, é diferente, tá? As empresas que não pagam dividendos são muito mais soltas para oscilar preço, as que pagam não, são mais estáveis, tá? De maneira geral. Enfim, já vai botando um dividendo na sua carteira também. Mas de fato você não vai viver desses dividendos. Então tudo bem você ter mais empresas em crescimento e quanto maior o seu patrimônio vai ficando, mais perto você vai ficando de viver a sua liberdade financeira, mais você vai ajustando essa carteira para receber dividendos, tá? Eu fiz isso, eu recomendo que os alunos façam isso. Quando eu ajudo os alunos da consultoria aqui a compor o patrimônio, né, a montar a carteira, eu faço isso, né? Eu avalio qual que é a idade do aluno, qual que é o tamanho do patrimônio, e aí eu vou dizendo, não, você vai botar tantos por cento em ações, tantos fundos imobiliários, bem personalizado com a realidade do momento, tá? Inclusive, se você quiser ajuda aí para montar sua carteira, né? Sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM e eu posso te ajudar a montar a sua carteira, tá? Então, às vezes você recebeu uma herança, alguma coisa, ou tinha grana na poupança, não sabe o que fazer num primeiro momento, me chama, eu deixo o link da consultoria aqui embaixo e eu te ajudo a montar a tua carteira. Te ajudo e te dou ali o guia, né? Ó, vai por esse caminho aqui que você vai ser feliz e vai conquistar a sua liberdade financeira. E aí os alunos da mentoria acabam, né? Eu tenho alunos que voltam a cada 3 meses, outros que voltam a cada 6 meses, sempre estão refazendo a consultoria ali para que a gente vá analisando junto a carteira, se está indo no caminho ou não, tá? Então posso te ajudar dessa forma aí também. Vamos lá. Vou pegar agora aqui uma da comunidade. Então, o Heitor perguntou assim, bom dia, Leandro, compensa ter diferentes ações da mesma empresa? Eu tenho Klabin 3 e Klabin 4. Se não compensa, nesse caso em específico, qual seria melhor? Pô, cara, não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido. Você tem que escolher a empresa. Se você tem Klabin, porque provavelmente você gosta de Klabin e escolheu investir em Klabin. Então, beleza, você vai ter Klabin. Agora, você não vai ter todas as ações que a Klabin coloca ali. Não tem realmente porque não faz o menor sentido. Você tem que escolher qual que faz mais sentido para você, tá? E aí, Klabin 11, Klabin 3 ou Klabin 4? Depende, cara, porque... Primeiro, eu gosto de ler o estatuto, porque o estatuto social da empresa, ele vai me dizer quais são as obrigações que a empresa tem para cada tipo de ação. Muda, tá? É como se o estatuto fosse um contrato entre o sócio majoritário e minoritário. Então, eu gosto de dar uma olhada no estatuto. Você vai ver que a Klabin não faz muita diferença, né? Então, quando não tem muita diferença de regras e vantagens e desvantagens, a gente dá uma olhada o quê? Posso olhar o free float, né? Tem empresa que a 4 não tem liquidez nenhuma, ao contrário, a 3 não tem liquidez nenhuma, a 4 já dá muito mais, então pode ser meio complicado investir na 3. Eu vejo o tag along, né? Que também está no estatuto. E às vezes tem algumas características de prioridade no recebimento dos dividendos na 4. Então, naturalmente ela já é, né, assim, né? Mas às vezes paga um pouquinho mais de dividendos para 4. Então, daí acaba compensando pegar a 4. No caso da Klabin, até eu tenho a Klabin 4 na carteira, tá? Na minha carteira pessoal, né? Vamos lá. Vou pegar uma aqui do Instagram. O Anderson perguntou assim, Tesouro IPCA+, desvaloriza conforme o IPCA aumenta? Pô, Anderson, que interessante essa pergunta, velho. A primeira vez que alguém me pergunta isso, porque a gente sabe que o Tesouro IPCA, ele sofre a marcação a mercado, né?
E, inclusive, eu consigo ver isso aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Vamos lá. Aqui eu consigo ver, né? Então, em vermelho é a taxa de juros e verde é o preço do título. Quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Taxa de juros sobe, preço do título cai. Então, é perfeitamente correlacionado. Eu consigo ver aqui. Perfeitamente correlacionado e inversamente proporcional. Quando um sobe, o outro desce. Mas um tem influência no outro. Taxa de juros tem influência no preço. E a inflação, né? Porque, afinal de contas, esse título aqui, ele é IPCA mais um prêmio. O prêmio é justamente essa taxa de juros, que influencia na marcação ao mercado. E o IPCA? Não. O IPCA não influencia na marcação ao mercado, tá? Então, respondendo, Anderson, não influencia. O IPCA, cara, ele só atualiza o VNA, que tá aqui, ó, no site da Ambima, né? Eu consigo ver o VNA do título. Para o dia 18 de janeiro de 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, o VNA atualizado dos títulos NTNB, tá? NTNB são os títulos IPCA+, é o código dele. O VNA desse título é R$ 4.197. O que quer dizer isso? Que se eu pego R$ 4.197 e eu trago a valor presente de 1 de janeiro de 2045, que é quando vence esse título, tá? Eu pego esse valor aqui, ó. Primeiro, vamos lá. De 2045, janeiro de 2045 até hoje, que a gente está em 2024, né? Quanto tempo dá? Vai dar mais ou menos 21 anos, certo? Então, olha só, se eu pego R$ 4.197,53 e eu trago a valor presente 21 anos antes, por uma taxa de 5,8%, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, eu vou ter justamente esse valor aqui, ó, R$ 1.271, tá? Então, R$ 1.271 é simplesmente o valor de 4.197,53 trazido de 2045 até o presente a uma taxa de desconto cadê? Aqui, ó. De 5,82%. Igual se faz valuation, que eu ensino no módulo 15 lá, né? Do curso da Estratégia 500 Pratas, a aula de valuation. Eu ensino você a pegar um valor futuro e trazer a valor presente. É isso, tá? Olha, isso aí deu um bug na minha cabeça, então eu vou simplificar para você. A mesma coisa é você pensar assim, ó. Se você paga hoje R$ 1.271,30 em um título Tesouro IPCA. Você comprou esse título agora. Você pagou R$ 1.271. E você contratou ele a R$ 5,81. Se não existe inflação, até 2045, inflação zerada, não saiu do lugar, o que é impossível acontecer, mas imagine, só para efeito didático aqui, inflação zerada. Então você pagou 1.200. Aqui, ó, você pagou 1.277 no título e a taxa é 5,82, 5,8 aqui, né? Em 2045, você vai ter na sua conta R$ 4.197. Entendeu? Ah, Leandro, se existe inflação. Aí você vai ter esse 4.197 mais a inflação acumulada até 2045. É dessa forma, tá? Então, veja que eu vim do futuro para o presente, do presente para o futuro, mas a coisa é a mesma, tá? A coisa é a mesma, a estrada é a mesma até lá. Boa pergunta, Anderson. Parabéns, cara, pela percepção. Vamos lá. Agora eu vou pegar uma aqui da nossa comunidade, do Ray. O Ray falou assim, Leandro, boa tarde. Onde é melhor investir em 2024 e qual a sua opinião? Pô, Ray, o melhor investimento, cara, é o investimento dentro de uma alocação, de uma carteira diversificada. Não tem o melhor lugar. Por quê? Porque ações eu considero excelente para investir. A gente está com boas oportunidades. Fundos imobiliários? Também. Dólar também. REITs, estoque, renda fixa, Bitcoin. Cara, é muita coisa boa para investir. Então, o que eu faço? Eu faço um mix disso. Eu faço uma diversificação. E aí eu vou
alocando recursos, conforme o dinheiro vai entrando, eu vou alocando conforme os percentuais que eu decidi. Leandro, em Bitcoin eu quero ter 10%. Beleza. Em ações eu quero ter 30%. Em fundos imobiliários eu quero ter 30%. No exterior eu quero ter 30% também. Então a gente vai pegando aquele que está mais para trás e vai colocando dinheiro naqueles ali de forma a gente conseguir manter esses percentuais equilibrados. Então esse é o melhor lugar para investir, na sua carteira de investimento, de acordo com aquilo que está pedindo aporte, tá? Vamos lá para mais uma aqui do Instagram. O Denis perguntou: tudo subindo de preço, como aportar sem elevar preço médio da carteira? Denis, é uma viagem esse negócio aí, cara, de não querer subir preço médio, porque pensa comigo aqui, né? Empresa boa, eu acabei de explicar aqui para vocês que no longo prazo elas vão subindo o preço, eu mostrei até VEG, né? E eu posso até usar de novo aqui a VEG como exemplo, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui a cotação versus os lucros, tá? Então, pelo prazo que eu tenho aqui, ó, o lucro da VEG veio crescendo, a cotação também. Lá em 2004 se pagava quantos numa ação da VEG? 73 centavos, certo? Então já houve uma época que a VEG era negociada a R$1. Já pensou se eu tivesse começado a investir na VEG em 2004? Comprei várias ações por R$1. E agora eu tô lá olhando ela a 35 e dizendo não. Eu só vou comprar mais VEG se eu conseguir comprar no meu preço médio. Cara, eu estaria torcendo para a VEG falir. Porque a única forma lógica de a VEG chegar em R$1 hoje é falindo praticamente, entrando em recuperação judicial. Tá? Ou seja, não tem a menor possibilidade, de acordo com os números atuais da empresa, de ela chegar em R$1. Então eu nunca mais faria um aporte na VEG. Então, o que faz com que eu decida aportar ou não? Olhar daqui para frente. Não se olha para trás para investir. Se olha para frente. Então, quando lá atrás, em 2004, alguém pagava R$1 na VEG, a pessoa olhava a VEG, o que ela era, o potencial que ela tinha e pensava, será que vale a pena pagar R$1? Eu acho que vale. Beleza, vou comprar. Agora, a história é a mesma. Eu tenho que olhar a VEG a 35 e não tenho que pensar, nossa, a VEG está extremamente cara, porque um dia no passado ela já foi R$1. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque a VEG de 2004, quando ela era R$1, ela não existe mais. O que existe hoje é uma empresa que é 10 vezes maior do que aquela de 2004. E uma empresa que é 10 vezes maior tem um preço maior também. Então eu tenho que olhar, fazer a conta agora. Bom, a VEG está em 35. Será que é um bom negócio eu investir de acordo com o potencial de crescimento que ela tem? E aí eu decido se sim ou não. Então a gente investe olhando para frente. Também a gente olha para trás, mas eu diria que a gente olha 80% para frente e 20% para trás, tá? Beleza, Denis? Então tá. Aí vamos pegar uma aqui da comunidade. Ó, o Matheus perguntou assim, ó. Poderia dar uma palhinha na NeoGrid NGRD3? Vamos dar uma olhadinha aqui então, tá? NeoGrid, deixa eu ver, tá aqui. NGDR3. Apareceu Neo. Aqui, ó. Eu escrevi errado, né? NGRD. Tá, NeoGrid. Vamos lá. Primeiro assim, né? Eu não tenho muito histórico aqui, né, cara, da NeoGrid. Então, não gosto muito disso. Já fico meio, né, torcendo o nariz. A empresa é minha vizinha aqui, passo na frente direto. Mas, assim, não tem muito histórico, tal. Então, começa. Agora, o histórico que eu tenho é bom, né? É excelente, tal. A NeoGrid é uma empresa que não dá para falar mal dos números dela, porque a receita vem crescendo, o lucro vem crescendo, por mais que deu uma titubeada aí nos últimos anos, né? Na verdade, desde 2019 não cresceu mais, porque ela subiu um pouquinho até 2021 e voltou a cair, tá? Agora, eu posso fazer o seguinte aqui, deixa eu dar uma olhada. A receita líquida dela cresce, né? Então, ela vem crescendo, tal, margem, tal, despesa operacional. Resultado operacional. Cara, olha só, resultado operacional, velho. A empresa vinha com resultado operacional bem, agora ela tá dando resultado operacional negativo. Ou seja, a operação da NeoGrid não se paga. Nesse momento, ela não se paga. Será que ela tem lucro? Sim, ela tem um pouco de lucro. Quem é que está mantendo lucro? O resultado financeiro. Ó, o resultado financeiro é que está bancando a empresa. Quando a empresa faz isso, cara, eu realmente não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque é aquela história. Cara, se a empresa está dando
a operação da empresa está negativa, porra, bicho, fecha as portas e vai viver do caixa. Entendeu? É basicamente isso. Porque a análise é assim, ó. Imagine aí você tem uma empresa. Eu tenho aqui o 500 pratas, por exemplo, né? Aí eu tenho R$1 milhão no caixa do 500 pratas, imagine isso. Aí esse caixa tá me dando lá, porra, uma grana legal aí, tá me dando, sei lá, uns R$20 mil por mês, tá? O caixa do 500 pratas. Porém, o 500 pratas mesmo, o fato de eu estar aqui ensinando, a minha consultoria, o meu curso, a minha comunidade, eu tenho um custo com isso. E esse custo está fazendo com que eu feche R$5 mil negativo todo mês. Aí eu vou olhar as contas do 500 pratas, eu ganho 20 mil do caixa e eu perco 5 mil da minha operação. Então eu tenho 15 mil de lucro todos os meses. Oh, beleza, né? 15 mil de lucro, legal. Mas, cara, eu tenho 15 mil de lucro por quê? Porque 5 é de prejuízo da operação e 20 é do caixa. Então eu faço o quê? Fecho as portas do 500 pratas e vou viver do meu caixa e eu vou ganhar 20 mil por mês. Entendeu? A única situação que vale a pena eu manter as portas abertas é se eu tenho previsão de que a coisa vai melhorar muito, eu vou gerar muito caixa na frente. Que provavelmente é por isso que as empresas mantêm a porta aberta. Mas você tem que levar em consideração quanto tempo ela vai ficar nessa situação. Vamos dar uma olhada no fluxo de caixa lá. Mesma coisa, ó. Eu consigo ver aqui, ó. Fecha tudo. Fluxo de caixa operacional. Olha só. Não dá resultado operacional. Contabilmente não dá lucro operacional. Olhando para o fluxo de caixa, para o extrato bancário, tá? Aqui eu escondi aqui, né? Olhando para o extrato bancário, também não tem resultado operacional. Aí ela faz algum investimento, beleza, né? Desinvestiu e aí eu tenho um fluxo de caixa livre ali, que dá até para distribuir dividendos, se quiser, né? Deixa eu ver se ela distribuiu. Dividend yield. Distribuiu uma mixaria ali, né? Mas assim, não deveria nem ter distribuído, porque o fluxo de caixa operacional mesmo não teve. Então tá queimando caixa, tá? Então é isso. Sei lá, não gosto muito, tá? No momento eu tô fora, mas é a minha análise, aquela história. Não sou analista de investimentos, eu sou consultor de valores imobiliários. Te ajuda a montar uma carteira, mas não te indico qual ação você vai colocar. Eu mostro a você como você vai compor o seu portfólio e como você analisa, tá? Então é isso que eu tô fazendo aqui. E aí, se você concorda comigo, fica de fora. Se você acha que eu tô errado nessa análise, vai fundo, cria sua tese e investe no ativo. É assim que a gente tem que pensar. Autonomia sempre, tá? Beleza, deixa eu ver a próxima aqui, ó. A próxima é do Alex. E a pergunta do Alex é bem interessante, nós vamos usar o gráfico aqui, tá? No TradingView que eu tava mostrando para vocês durante a aula. O Alex perguntou assim, ó. Um outro professor mostrou e simulou que renda fixa ganha de renda variável no longo prazo. Você concorda? E aí, olha só, nós vamos trabalhar em cima desse gráfico aqui para dizer se eu concordo ou não. Mas a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Para a gente fazer uma comparação, Alex, e aí você pode até levar para outro professor lá, a gente pode discutir. Para a gente fazer uma comparação entre renda fixa e renda variável, ou qualquer outras classes de ativos que você queira comparar uma com a outra, se você fizer uma análise nua e crua de um aporte único em um ponto no tempo, ou de aportes constantes em determinados períodos, certo? Eu acredito que alguns momentos, dependendo do ponto que eu pego, a renda fixa vai ganhar sim, tá? Vai ganhar. Só que dependendo da parte do gráfico que eu pegue ali, a renda variável é que vai ganhar. Então já começa por aqui, depende o espaço de tempo que eu estou usando. Porque imagine, se eu faço um recorte no tempo em um período que a renda fixa performou melhor que a bolsa, é óbvio que a renda fixa vai ganhar. Só que se eu aumento esse espaço de tempo ou se eu diminuo o espaço de tempo, eu mudo essa realidade. Eu consigo ver isso aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho dois indicadores aqui. Eu já vou dizer por que eu usei esses dois. O de cima, que é a linha amarela, é o IDIV, que é o índice de dividendos, tá? Ou seja, é um índice formado pelas principais pagadoras de dividendos do Brasil. E aqui em laranja eu tenho o índice Bovespa, o índice formado pelas principais, pela 80% das empresas negociadas no Brasil, as maiores, né?
Se eu faço aqui, cara, ó, um recorte, ó, olha só o recorte onde eu tô pegando aqui já, ó, da base. Veja que já aproximou. Se eu aumento, olha só, eu posso dizer que no longo prazo o índice de dividendos e a bolsa de valores não faz a menor diferença. Eles performaram igualzinho. Mas por quê? Eu estou analisando aqui, ó, eu estou analisando de abril de 2014. Deixa eu dar mais um zoom. Olha só, se eu avaliar de junho de 2015, eu vou dizer que o índice de dividendos é muito melhor do que a bolsa. Vou dando zoom aqui. Queria ver se eu conseguia inverter. Ó, aqui eu acho que é o momento que eu quase inverto, né? Mas não consegui inverter. Enfim, aqui seria a maior distorção, né? Se eu pego aqui, ó, de julho de 2013, eu posso dizer que é igualzinho. A pessoa vai me dizer, Leandro, onde que é melhor eu investir? Eu investir em ações de dividendo ou qualquer tipo de ação? Ou seja, eu quero investir num ETF. Eu devo investir no ETF que segue o índice de dividendos no Brasil ou o IBOV? Eu olhando esse gráfico, que eu vou dizer, tanto faz, cara. Pode ver aqui, ó, eles andam igualzinho. Não faz a menor diferença você investir em um outro. Mas eu tô olhando esse período. Agora, se eu dou um zoom out aqui, cara, aí eu já olho para você e eu vou dizer, cara, é loucura você investir no índice Bovespa. Você tem que investir no índice de dividendos. Por quê? Porque o índice de dividendos, ele subiu 228%, mas o IBOV subiu só 97%. Tá entendendo? Então, o recorte no tempo faz total diferença. Essa é uma coisa, é um ponto. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. Cara, você tem que aprender a fazer análise que tá aqui, ó. Essa linha azul é a taxa de juros. Aqui eu tenho em laranja o índice Bovespa e em amarelo o índice de dividendos. Veja que, quando a taxa de juros cai, as ações tendem a se valorizar. Taxa de juros sobe, as ações caem. Taxa de juros cai, as ações sobem. Então eu já percebo aqui que existe uma correlação entre elas. Então o que eu faço? Em momentos que eu vejo que a bolsa vai andar de lado ou vai cair, eu não compro bolsa. Eu compro renda fixa. E eu fico rendendo a renda fixa. É isso que eu faço. Então não tem melhor ou pior. Não tem esse papinho de que, porque renda fixa é melhor do que ações. Porque ações é melhor que renda fixa. Não, o que existe é um investidor inteligente que sabe fazer alocação de ativos. Que é o que eu estou explicando exatamente agora para você. Então, se eu vejo que o cenário de taxa de juros vai ser de alta, eu paro de comprar bolsa. Eu começo a fazer caixa. Porque eu sei que naquele momento eu não vou ter rendimento. E se eu tenho ações muito valorizadas, de repente eu até vendo um pouquinho para começar a fortalecer meu caixa. E eu fico fazendo caixa, fazendo caixa, fazendo caixa, fazendo caixa, como até 2016. Aí eu seguro. Aí quando eu vejo, aqui veja que a bolsa começa a subir um pouco antes. Por quê? Porque na verdade o preço dos ativos ele não respeita a taxa Selic, mas sim a taxa de juros futura. E a taxa de juros futura ela começa a cair sempre um pouquinho antes da Selic. Então aqui já começou a cair a taxa Selic, a taxa futura de juros nesse momento aqui, ó. Por isso que a bolsa já começou a subir. E quando isso acontece, eu começo a me posicionar na renda variável de novo. Porque eu vejo, cara, agora a gente está entrando numa outra fase do ciclo. E nesse momento, não me interessa quem que performa mais no longo prazo, mas nesse momento, aqui, por exemplo, em maio de 2016, eu olhei e disse, cara, agora é momento de comprar bolsa. E aí a gente compra a bolsa. E a taxa de juros vem caindo, e eu continuo comprando bolsa. E a taxa de juros não dá sinais que vai subir, eu continuo comprando bolsa, e bolsa, e bolsa, e bolsa, e aí eu boto recorde. Aí até que a taxa de juros chega numa mínima de 2% e a gente inverte o ciclo. Quando a gente vê que o ciclo vai inverter, a curva de juros inverte, a taxa de juros DI futuro começa a apontar para cima, Banco Central começa a dar previsões no Boletim Focus de que vai botar a taxa de juros para cima, mais uma vez eu sei que a bolsa vai andar de lado. Aí eu faço o quê? Eu aumento a minha alocação de caixa. Eu aumento o peso dos meus ativos, eu aumento o peso do meu caixa, certo? E eu paro de comprar bolsa, porque de fato a bolsa vai andar de lado. Então, eu não vou ficar posicionado no ativo que vai andar de lado, eu vou ficar posicionado no ativo que continua me pagando alguma coisa, renda fixa. É por isso que a gente faz caixa. E aí a gente chega no momento que a gente está vivendo agora no Brasil. Eu tenho a taxa de juros começando a dar sinais.
Estados Unidos, juro longo caindo, né? Até mostro aqui para vocês, aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que a gente trabalha, eu trabalho semanalmente dentro da minha comunidade, tá? Eu vou mostrando, ó, pessoal, agora tá acontecendo aqui, agora eu vou comprar ações, agora eu vou comprar fundos imobiliários, porque a taxa tá indo para cá, tá indo para lá. Então eu vou mostrando em tempo real como que eu tô compondo meu portfólio e vou explicando para vocês. E aí você vai compondo o seu portfólio baseado no que eu tô ensinando ali. Então, cara, você não perde dinheiro por errar ciclo, tá? Porque a gente tá junto ali analisando os ciclos. Esse é o grande diferencial da comunidade 500 Pratas. E uma vez por semana eu faço análise com vocês. Mas olha só o que eu estava falando aqui. Ó. Tem uma pastinha aqui, membros do canal. Né? Eu pego, por exemplo, aqui o Treasury de 30 anos. Né? Ou seja, taxa de juros longa lá nos Estados Unidos. O que a gente está vendo aqui? Ó? Subiu, subiu, subiu. A gente está vendo ela começar a cair. Certo? Quando eu olho a nossa aqui, né, que é o nosso título do tesouro, olha só. Estava lá em cima. Agora a gente começou a cair, né? Eu posso olhar DI futuro, mas DI futuro faz preço também aqui no Tesouro IPCA, beleza? Começou a cair. Se começou a cair, e também Boletim Focus, Banco Central, cenário aí político, tudo indica que a gente vê a coisa começar a cair. Então onde que eu aloco meu patrimônio agora, nego? Eu aloco na renda variável, porque essa pernada aqui, ó, pode acontecer de novo. Então não é questão de porque professor A, B ou C veio aqui dizer que renda fixa é melhor do que Ibovespa. O fato é que você não vai casar com um ativo. Um investidor inteligente não casa com um ativo. O cara que diz, não, eu vou investir 100% do meu patrimônio na renda fixa porque nos últimos 100 anos a renda fixa foi melhor do que Ibovespa. Me desculpa, você não é um investidor inteligente. Você casou com uma classe. Você está correndo um risco de uma classe só. Um investidor inteligente, ele não está nem aí se uma classe é melhor que a outra. O que eu sei é que em alguns momentos é melhor eu investir em uma classe e em outros momentos é melhor eu investir na outra. E eu estou sempre compondo o meu patrimônio. Eu tenho na minha carteira renda fixa, ações, fundos imobiliários, dólar, Bitcoin, ETFs, REITs, stocks. Eu tenho de tudo um pouco. E o tempo todo eu estou olhando e mostrando para os alunos da comunidade também, porque acompanham a minha carteira junto comigo. Eu estou olhando dessas classes todas que eu tenho aqui, quem que está com maior potencial agora? Agora. Não me interessa o que foi nos últimos 100 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, recorte no tempo. Foda-se. Agora, olhando para o futuro, quem que está com maior potencial? Essas 3 classes aqui. Aquelas outras 4 não estão muito. Então, eu vou colocar mais dinheiro nessas 3 classes. É assim que se investe, pô. Então, para de pegar essas análises retardadas aí, que os caras vão lá, fazem um recorte no tempo e saem falando umas besteiras. Isso não é alocação de ativo inteligente. Todas as formas que eu posso te ajudar, a minha comunidade no YouTube, eu deixo o link na descrição, o meu curso Estratégia 500 Pratas, que eu te ensino do zero ao avançado a investir Brasil exterior, imposto de renda, tudo, recebe a planilha da Estratégia 500 Pratas, link na descrição. Tá com a degustação liberada por uma semana, 3 módulos, link na descrição. Quer fazer uma consultoria? Quer que eu te ajude a compor seu patrimônio? Todas as classes que eu falei aqui, não precisa ser todas, mas aquelas que faz sentido para o seu perfil, link na descrição. Sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM e vou te ajudar a montar o seu portfólio. Te vejo na próxima aula.